Aula 4, Parte 1. Elaborando seu fluxo de caixa. Bom, pessoal, agora que a gente viu sobre o orçamento, sobre entradas e saídas, sobre a questão do PDCA, vamos colocar isso em prática no nosso fluxo de caixa pessoal, que é uma ferramenta muito útil para você organizar o seu orçamento e fazer o seu planejamento financeiro pessoal com números, metas, objetivos, tá bom? Porém, aqui na Fatorial a gente gosta de usar um outro nome, fluxo da grana. Fluxo da grana. Por que é fluxo da grana? Porque ele vai dizer para você quanto dinheiro está entrando e quanto dinheiro está saindo do seu bolso, do seu orçamento. Tá bom? Então, vamos à teoria do fluxo da grana, como que a gente constrói ele. O fluxo da grana. Primeira coisa, entendam que a gente tem que ter duas colunas no nosso fluxo da grana. Então, você vai preencher ele duas vezes. Uma no primeiro dia do mês e a outra ao longo do mês. Como assim? A primeira coluna a gente chama de previsão ou previsto, que é o quanto você acha que você vai ganhar e o quanto você acha que você vai gastar. Então essa coluna você preenche no primeiro dia do seu mês, quando você está lá fazendo o planejamento da sua PDCA. A segunda coluna você vai fazer então ao longo do mês, que é o realizado, que é o que está acontecendo ao longo do seu mês. Então você vai pegando os valores que você colocou no seu caderninho de bolso ou que você passou a limpo no final de semana e vai preenchendo a planilha conforme as coisas vão acontecendo no seu dia a dia, para daí ela sempre estar atualizada. O ideal é uma vez por semana, mas se você quiser fazer quinzenalmente ou no final do mês, tudo bem. Mas pegue o hábito de fazer uma vez por semana, porque se você for fazer essa parte do realizado só no final do mês, não dá tempo de corrigir mais nada. Então, se você fizer semanalmente, você ainda tem as próximas 3 semanas do mês para fazer um ajuste, caso você cometa um deslize já na primeira semana do mês. Então, você vai preenchendo o realizado ao longo da semana, com as informações de quanto você ganha e quanto que você está gastando, quanto que sai. E qual é que é a estrutura do fluxo da grana? A gente começa pelo ponto de partida, que é onde você está. O ponto de partida, ou saldo inicial, vai ser composto por duas contas. Uma com valor positivo, que é o quanto de dinheiro você tem guardado, e uma com valor negativo, que é o quanto de dinheiro você deve. E aí, o resultado, o saldo disso, vai ser um menos o outro. Os valores positivos menos os valores negativos. Se você deve mais, o seu ponto de partida vai ficar negativo. Se você tem dinheiro sobrando, o seu ponto de partida vai estar positivo. Depois disso, a gente vai definir o quanto que entra, quanto que a gente ganha, o saldo de entradas, que vai ser a soma de todo o dinheiro que cai na tua conta corrente, que é o que você já vai fazendo lá no seu caderninho de bolso, suas entradas líquidas. Então, o valor do salário, o valor dos benefícios e algum outro dinheiro que caia na conta. E aí, todos esses valores você soma e aí você tem uma noção, uma dimensão de quanto você ganha seu saldo de entradas. Tá bom? Feito isso, a gente vai para o saldo de saídas, ou seja, quanto que está gastando no dia a dia. E a gente gosta de separar essa parte em 4 grandes grupos. Os gastos essenciais, ou seja, casa, carro, comida e saúde. Habitação, alimentação, transporte e saúde. Você coloca o quanto você está gastando com cada um desses e aí você tem uma noção dos seus gastos essenciais, dos seus gastos básicos. Depois vem os outros gastos que não são mais tão importantes, que é a questão do vestuário, outros gastos eventuais, lazer, educação. Todos esses gastos que não são fundamentais para a sua sobrevivência, que às vezes também não ocorrem todo mês, você vai colocando eles embaixo no seu fluxo da grana. Com isso, você vai ter o saldo total de saídas, o quanto que sai, e aí você vai ter uma dimensão, uma noção de quanto você está gastando. E essa é a parte que você vai trabalhar ao longo do mês no seu planejamento financeiro pessoal. E aí a gente vem para uma continha de análise, que é o quanto sobrou ou quanto faltou. É o seu saldo operacional. Ele diz a sua situação no mês com base no quê? No quanto teve de saldo de entradas, menos o quanto teve de saldo de saídas. O quanto sobrou ou o quanto faltou, a gente sempre vai querer analisar ele ali com valores positivos, mas isso é uma coisa para a gente falar depois. O importante é que você tenha uma consciência. Não se engane e coloque todos os valores certinhos ali do quanto saiu, para você, quando for fazer a conta do quanto sobrou e quanto ganhou, ver direitinho se faltou dinheiro ou se sobrou dinheiro. Então não adianta tentar esconder valores na hora de preencher seu fluxo de caixa. Só você que vai acabar sendo enganado.
A grana vai estar saindo do seu bolso, quer você queira ou quer você não queira. E para fechar, a gente tem o ponto de chegada. O ponto de chegada vai dizer para você o quê? O quanto faltou ou o quanto sobrou, mais o seu saldo inicial, mais o seu ponto de partida. E aí, sobrou do saldo de entradas com o saldo de saída, o seu ponto de chegada vai somar um com o outro e vai ficar positivo, tá bom? O ponto de chegada, ele vai ser a sua referência para o seu ponto de partida do mês seguinte, tá bom? No próximo vídeo, eu vou fazer um exemplo numérico para a gente entender como fazer esse fluxo da grana. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Quer ver um exemplo prático do fluxo da grana? Não perde a parte 2.